Eu nunca vou esquecer a primeira vez que vi minha irmã gêmea olhando pra mim como se eu fosse lixo. A gente tinha 10 anos, e ela segurava uma boneca quebrada, chorava, berrava, e apontava o dedo pra mim como se eu tivesse destruído o mundo dela. Minha mãe nem questionou, só me deu um tapa na cara e mandou eu dormir sem jantar. Desde aquele dia eu entendi que naquela casa, não bastava ser inocente, bastava ser eu. A rejeição começou pequena, como uma infiltração no teto. Mas com o tempo, virou uma inundação que afogou tudo que eu era. Isabela, a minha irmã gêmea perfeita, era a queridinha. Boletins elogiados, amigos aos montes, elogios nas reuniões da escola, e um talento sobrenatural de manipular qualquer um com uma lágrima ou um sorriso. Eu era só a sombra dela. A que sobrou, a que não servia. Cresci calada, olhando tudo e engolindo o gosto ácido da injustiça. Eu sabia que tinha algo errado com o jeito que me tratavam. Mas quando você é criança e todo mundo à sua volta reforça que o problema é você, chega uma hora em que você acredita. Até o dia em que eu quase morri. Aí eu entendi que era melhor me afastar antes que alguém me enterrasse de verdade. Mas essa parte ainda vai chegar. Aos 23 anos, eu já tinha me afastado da minha família. Estava cursando administração com bolsa integral numa faculdade decente e morava de favor com uma amiga no centro. Trabalhava meio período no escritório de contabilidade e fazia bico de digitalização de documentos aos sábados. Não era muito, mas era tudo meu, conquistado no sangue e no silêncio. Foi aí que ele reapareceu, meu primo Vinícius. Vinícius era o tipo de parente que todos adoram e ninguém conhece de verdade. Charme de vendedor, sorriso fácil, e um papo furado que sempre girava em torno de esquemas milagrosos de dinheiro. Ele sumiu por uns anos e quando voltou, apareceu no meu trabalho como se nada tivesse acontecido. Prima, quanto tempo? Tô sabendo que você tá numa fase boa, hein? Desconfiei na hora. Vinícius não dava ponto sem nó, mas fingi simpatia. Ele pediu pra conversar, disse que queria recomeçar, que estava montando um projeto e precisava de alguém de confiança para ajudá-lo com a parte contábil. Prometeu que seria tudo legalizado, limpo, que eu ganharia uma comissão justa. Contra meu instinto, aceitei. Burra, mas burra porque ainda acreditava que talvez minha família pudesse me ver como alguém útil, valiosa. Tola. No início, tudo parecia certo. Vinícius me mandava notas comprovantes, eu organizava tudo. Usei meus contatos para montar um relatório financeiro. Apresentei uma proposta para investidores que ele trouxe, e que hoje, sei que nem eram investidores de verdade. Mas então veio a rasteira. Na segunda-feira, cheguei no trabalho e meu chefe me chamou com uma cara fechada. Jogou um envelope na mesa. Dentro, cópias de extratos bancários, prints de transferências suspeitas e um e-mail anônimo me acusando de desviar dinheiro da empresa. O pior, o CPF envolvido nas movimentações era o meu. Minha visão ficou turva. A respiração, curta. A primeira coisa que pensei foi, não fui eu. A segunda foi, mas ninguém vai acreditar. Me colocaram em licença enquanto investigavam. Meus colegas me olhavam como se eu fosse um rato em decomposição. Até minha amiga, com quem eu dividia o apartamento, ficou estranha. E então, veio o que faltava para destruir o que ainda me restava, a mensagem da minha mãe. Não me espanta que você tenha feito isso. Sempre foi invejosa da Isabela. Agora finalmente mostrou quem realmente é. Aquela mensagem matou algo em mim. Eu chorei a noite toda. Não porque me chamaram de ladra, mas porque, lá no fundo, eu sabia que estavam apenas esperando uma desculpa para me apagar de vez da vida deles. E ela veio com gosto. Mas enquanto eu afundava, uma parte de mim gritava. Gritava com raiva, com sede de verdade. Se me culpam por algo que não fiz, eu vou provar. Nem que eu precise sangrar por isso. Voltei pro começo. Analisei cada transação. Comparei horários, IPS, cadastros. Passei noites sem dormir. E então, achei o detalhe. Um depósito de R$ 1.000 feito para um nome que eu conhecia bem demais, a ex-namorada do Vinícius. Era só o fio do novelo. E quando comecei a puxar, o resto veio. Contas fantasmas, CPFs falsos, documentos adulterados. Tudo ligado a ele. E o pior, ele usou meu nome como escudo. Na noite em que confirmei tudo, fiquei olhando para a tela do notebook com um gosto de ferro na boca. Não sabia se estava feliz, aliviada ou simplesmente exausta. Mas eu tinha a verdade nas mãos. Agora, precisava decidir o que fazer com ela. Eu podia ir direto à polícia. Ou jogar tudo online. Expor ele de vez. Mas isso não me daria o que eu realmente queria. Eu queria que todos vissem. Que minha mãe visse. Que Isabela visse. Que a família toda engolisse seco ao perceber que a vergonha da família era, na verdade, a única decente entre eles. E então planejei meu contra-ataque. No domingo seguinte, Vinícius organizaria um almoço de reconciliação da família. Todos estariam lá. Ele planejava anunciar o tal projeto e mostrar que estava prosperando com o apoio da prima. Acha que eu não sabia? Ele queria me usar como selo de credibilidade. E eu deixei.
Abracei o papel direitinho. Até levei uma torta. Sorri, cumprimentei a Isabela com 2 beijinhos falsos e fingi não ouvir as piadinhas da minha tia sobre gente que gosta de dinheiro dos outros. Na hora do discurso dele, me levantei. Peguei o pendrive que escondia no sutiã e conectei na TV da sala. Com um clique, as planilhas começaram a passar. Em seguida, os prints, as provas, os vídeos de câmeras de segurança dos caixas eletrônicos. Tudo, passo a passo. O silêncio foi absoluto. O tipo de silêncio que precede um terremoto. Vinícius ficou branco. Isabela derrubou o copo. Minha mãe, me olhou como se visse um fantasma. E então, num grito sufocado, ele tentou desligar a TV. Mas era tarde demais. Eu encarei todos ali e disse: a ladra não era eu. Mas vocês já sabiam disso, né? Só estavam esperando mais uma desculpa para me odiar. Agora lidem com o fato de que quem vocês protegeram esse tempo todo é um criminoso de verdade. Saí sem esperar resposta. Deixei a torta. Deixei os pratos. Deixei a bomba. E deixei que a culpa fizesse o trabalho por mim. Mas o que aconteceu depois daquela noite? Bem, digamos que a história ainda não terminou. O som da porta se fechando atrás de mim naquela noite ainda ecoa na minha memória. Eu deixei o almoço de família com o coração disparado e os olhos secos. Pela primeira vez na vida, ninguém podia me acusar sem provas. Ninguém podia me silenciar. Eu tinha jogado a verdade na mesa, com todas as vísceras expostas. Mas engana-se quem pensa que a história termina quando a verdade aparece. Às vezes, é nesse momento que ela começa. Naquela noite, meu celular explodiu de mensagens. Primeiro da minha mãe. O que foi isso que você fez? Você não tinha o direito. O direito? Eu ri. Gargalhei, na verdade. Não o direito de acusar um inocente por anos. Não o direito de me humilhar publicamente. Mas expor a verdade? Isso sim, ultrapassava limites. Isabela me mandou um emoji de palmas. Só isso. Como se tudo fosse um show, como se a minha vida inteira tivesse sido um espetáculo com ela na primeira fila. Vinícius me ligou 5 vezes. Mandei direto para a caixa postal, até que ele enviou uma mensagem de voz. Você destruiu minha vida. Eu vou te fazer pagar. A clássica virada do vilão exposto. Mas eu não era mais a menina que chorava escondida no banheiro enquanto ouvia a família elogiar Isabela por um desenho que eu fiz. Eu não ia mais correr. Eu estava pronta. Na manhã seguinte fui direto à delegacia. Levei um dossiê com todas as provas, contas falsas, depósitos irregulares, prints de conversas, até os registros das ligações entre ele e os falsos investidores. O policial que me atendeu levou o caso a sério, mais do que eu esperava, na verdade. Ele disse que aquilo podia envolver fraude empresarial, estelionato e uso indevido de CPF. E esse sujeito pode pegar uns bons anos, se a investigação confirmar tudo, ele comentou, enquanto passava as folhas para o delegado. Senti um arrepio. Não de medo, mas de justiça. Pela primeira vez na vida, alguém estava ouvindo meu lado. Nos dias seguintes, a vida virou um furacão. A delegacia me chamou para prestar novo depoimento. Meus colegas de trabalho, ao saberem da reviravolta, começaram a mudar o olhar, de desconfiança para culpa. O gerente veio me pedir desculpas pessoalmente. Fomos precipitados. Você está liberada para voltar assim que quiser. Mas eu não queria voltar. Algo dentro de mim tinha mudado. Um ciclo tinha se rompido. Eu não podia mais viver como antes, sempre tentando provar que sou digna. Eu já era. Não precisava mais de validação de ninguém. Então pedi demissão. Foi quando recebi um e-mail inesperado. Um professor da faculdade, com quem eu havia feito um projeto sobre transparência fiscal, me indicou para uma vaga numa ONG que combate corrupção corporativa. A vaga era pequena, mas o impacto era enorme. Aceitei. De alma, de corpo inteiro. No meio disso tudo, Vinícius sumiu. Literalmente. Ninguém sabia onde ele estava. Meu tio dizia que ele tinha viajado. Minha mãe me culpava por expulsar ele. Mas eu sabia, ele estava se escondendo. A polícia estava atrás dele, e a denúncia tinha virado inquérito oficial. O que eu não esperava era o contra-ataque da minha família. Começou com sussurros em grupos de WhatsApp. Um primo distante me mandou prints de mensagens em que diziam que eu era desequilibrada, que inventei tudo por vingança. Disseram até que eu tinha forjado os documentos. A gota d'água veio quando minha tia, mãe do Vinícius, postou no Facebook. Triste ver uma família destruída por inveja. Deus vê tudo. A inveja sempre foi o diagnóstico fácil. A desculpa predileta. Não importava que eu tivesse provas. Importava que era eu, a rejeitada, a filha errada, a neta esquecida. E se eu levantava a cabeça, era porque queria aparecer. Foi então que uma antiga vizinha me procurou. A dona Lídia, uma senhora que sempre me tratou com gentileza quando eu era criança. Ela me chamou para tomar um café e disse, com os olhos marejados: eu vi o que você fez. E me orgulho de você. Sabe, seu primo sempre foi assim. Desde pequeno roubava dinheiro do cofre da minha loja.
Eu nunca falei nada, porque sua família é do tipo que protege os podres e destrói os honestos. Mas você é diferente. Aquilo me desmontou. Eu chorei. Pela primeira vez desde o início de tudo, eu chorei de verdade. Porque percebi que não era loucura minha. Não era exagero. Eu tinha sido usada, manipulada, silenciada, e agora finalmente alguém me validava. Mesmo que fosse uma senhora de bairro. 2 dias depois, recebi uma notificação. O mandado de prisão do Vinícius foi expedido. Ele estava foragido. Fiquei em choque, mas aliviada. A polícia estava um passo à frente. Era só questão de tempo. Mas o que eu não esperava era o que estava prestes a acontecer. Na sexta-feira seguinte, eu voltava da ONG à noite quando percebi um carro me seguindo. Achei que era paranoia. Cruzei 2 quarteirões, virei rápido. O carro continuou. Meu estômago revirou. Acelerei o passo e entrei numa lanchonete. Fiquei ali por quase 1 hora, fingindo olhar o cardápio, tentando entender o que estava acontecendo. Quando finalmente voltei para casa, meu celular tinha uma nova mensagem, de número desconhecido. Você devia ter ficado no seu lugar. Congelada, reli aquelas palavras 10 vezes. Meu corpo tremia. Não era só o Vinícius. Ele tinha aliados. Gente que talvez estivesse envolvida com os esquemas dele. Gente que agora via em mim um risco. O que começou como uma vingança familiar, tinha virado algo muito maior. E agora, com meu nome no inquérito como denunciante principal, e com a prisão prestes a acontecer, eu era uma peça incômoda no tabuleiro. Naquela noite, dormi com uma faca de cozinha do lado da cama, trancada, luzes acesas, e com a sensação de que algo terrível estava por vir. E no dia seguinte, algo realmente aconteceu. Naquela manhã, eu acordei com a sensação de que meu corpo inteiro tinha sido espancado por dentro. A cabeça latejava, o estômago embrulhado. Tive pesadelos a noite inteira, um em especial me fazia suar frio. Alguém me chamava pelo nome enquanto eu corria por um corredor sem fim. Eu virava para trás e só via uma sombra. Uma voz grave, distorcida, me sussurrando. Você devia ter ficado no seu lugar. Era a mesma frase da mensagem anônima. Lavei o rosto e encarei o espelho com ódio. Não mais medo, não mais insegurança, ódio. Um ódio tão profundo que me fazia querer gritar até minha garganta rasgar. Eu tinha feito a coisa certa. Tinha exposto um criminoso. Tinha defendido minha dignidade. E agora? Era eu quem tinha que viver como um rato acuado. Decidi reagir. Fui até a delegacia e relatei a mensagem e o carro suspeito. O policial anotou tudo, mas a resposta foi burocrática e seca. A gente vai incluir essa informação no inquérito. Se a senhora se sentir ameaçada de novo, chame imediatamente o 190. Isso era tudo. Um pedaço de papel com meu medo escrito em tinta azul. E nenhuma garantia de segurança. Voltei para casa arrastando os pés. Morava em um pequeno apartamento no 3º andar, sem portaria. Nunca me incomodou antes. Mas agora, cada barulho no corredor era uma punhalada de alerta. Tranquei a porta com 3 trincos e arrastei a cômoda contra ela. Coloquei cadeiras sob a maçaneta. Como se móveis pudessem me proteger de um psicopata. À noite recebi uma ligação da ONG onde eu trabalhava. Queriam que eu participasse de uma entrevista para uma rádio comunitária local, falando sobre o combate à corrupção de baixo impacto. Hesitei. Fiquei em silêncio. Mas algo dentro de mim gritou. Não se esconda. Então aceitei. Gravei o episódio no dia seguinte. Usei nome completo. Mostrei o rosto. Contei, com todos os detalhes, como fui acusada injustamente e como expus o verdadeiro culpado, meu primo Vinícius. A repercussão foi maior do que eu esperava. O programa viralizou. Meus colegas da ONG comemoraram. Me chamaram de corajosa, de exemplo. Pela primeira vez, eu recebi mensagens de apoio de desconhecidos. Gente que dizia, você me inspirou. Eu também denunciei um parente corrupto. Ou, minha família fez isso comigo também. Você não está sozinha. Foi como respirar depois de anos debaixo d'água. Até que, na madrugada seguinte, aconteceu. Acordei com um barulho seco, como uma pedra batendo no vidro. Me levantei devagar, coração martelando no peito. A rua estava escura, o silêncio absoluto. Fui até a janela da sala. A cortina balançava levemente. Quando afastei o tecido, vi uma sombra. Parada, imóvel, no beco em frente ao prédio. Um homem com capuz. Não se mexia, não falava, só me observava. O rosto, oculto pela escuridão. Mas eu sabia que era ele. Vinícius. Senti as pernas bambas. Peguei o celular com mãos trêmulas e desquei 190. A voz do atendente parecia distante, como se eu estivesse sonhando. Qual é a emergência? Gaguejei. Tem um homem me vigiando, do lado de fora do prédio. Acho que é meu primo. Ele é foragido. Eu denunciei ele. Por favor. Em menos de 10 minutos, uma viatura parou na rua. Mas quando os policiais desceram e foram até o beco, ele já tinha desaparecido. Como um fantasma. Eles vasculharam os arredores, mas não encontraram nada. Nem pegadas. Nem casaco. Nem rosto.
Só o meu pavor, exposto no rosto, no suor, no cheiro do medo que eu exalava. Você tem onde passar a noite? Perguntou um dos policiais. Eu balancei a cabeça. A resposta era não. E a verdade é que eu não queria fugir. Eu queria terminar o que comecei. No dia seguinte, liguei para meu advogado, um conhecido da ONG, e pedi que acionasse a justiça para pedir medida protetiva contra o Vinícius. Entreguei provas, mensagens, e expliquei a situação. Em 2 dias, a ordem foi concedida. Mas uma folha de papel não para um criminoso. Muito menos um criminoso desesperado e encurralado. 4 dias depois, recebi uma visita inesperada. Era Isabela, minha irmã gêmea. A última vez que nos falamos, ela me ignorou no almoço da exposição pública. Agora estava ali, de moletom e olhos fundos, parecendo nervosa. Posso entrar? Demorei. Mas deixei. Ela sentou no sofá e olhou ao redor como se entrasse em uma casa de estranhos. Ficamos em silêncio por minutos, até que ela disse: "O Vinícius te odeia." Sorri, amarga. "E você?" Ela desviou o olhar. "Eu não vim brigar. Vim te alertar. Ele não tá sozinho. Ele tá com gente errada. Gente perigosa. E tá obcecado com você. Diz que você destruiu tudo que ele tinha." Eu destruí. Cuspi. Ele me usou como laranja. Quase arruinou minha vida. E eu sou a destruidora? Eu sei. Sussurrou, baixando os olhos. Eu fui conivente. A gente sabia que ele tinha envolvimento com coisa errada. Mas ninguém quis ver. Era mais fácil culpar você. Fiquei em silêncio. Minha irmã, minha inimiga íntima, confessando. Não esperava aquilo. Ainda não confiava. Mas ouvi. Ele disse que vai sumir do país. Mas antes, quer dar um recado. E você sabe o que isso significa, né? Assenti. Sabia. Vinícius não era só um primo problemático. Ele era um covarde perigoso. Um rato encurralado, disposto a morder qualquer um que represente ameaça. Me dá um nome, um lugar, uma pista. Pedi. Só uma. Isabela hesitou. Então murmurou. Ele tá escondido na casa da Luciana. Aquela ex dele que você encontrou nas transferências. Em Embu das Artes. Quase ninguém sabe disso. Aquilo era ouro. Na mesma tarde, entrei em contato com o delegado. Passei tudo. Eles acionaram a equipe e começaram a monitorar o local discretamente. 2 dias depois, recebi uma ligação. Encontramos ele. E ele estava armado. Ia fugir. Sua denúncia foi o ponto decisivo. A prisão aconteceu agora. Você está segura. Segura. 2 sílabas que eu não ouvia havia anos. Mas algo dentro de mim ainda não descansava. Porque eu sabia que a prisão dele não encerrava tudo. Ele tinha cúmplices. Tinha ódio. Tinha uma rede por trás. E agora, com a mídia sabendo do caso, com meu rosto exposto, eu me tornava símbolo. E símbolo também vira alvo. Na manhã seguinte, recebi uma intimação inesperada. Minha tia, mãe do Vinícius, estava me processando por calúnia e difamação. Sim, a mulher cujo filho foi preso em flagrante queria me calar na justiça. Mas será que isso foi só uma jogada desesperada de vingança? Receber uma intimação por calúnia da própria tia, 2 dias depois do filho dela ser preso armado tentando fugir, seria cômico, se não fosse cruel. Eu ri. Um riso sem humor, carregado de ironia, enquanto minhas mãos tremiam com o papel branco na frente dos olhos. Não era só sobre vingança. Era sobre poder. Sobre me calar. Sobre apagar minha voz, de novo. Mas eles erraram comigo. Eles acharam que eu era a mesma menina que chorava no travesseiro porque Isabela ganhava medalhas que eu merecia. A menina que pedia desculpas por existir. A menina que ouvia, "Por que você não pode ser mais como sua irmã?" E acreditava que algo em mim estava quebrado. Mas aquela menina morreu. Morreu quando me acusaram injustamente. Morreu quando fui exposta, humilhada, perseguida. E o que nasceu no lugar dela era fogo. Minha advogada olhou para mim com seriedade depois de ler o documento. Isso não é só tentativa de vingança, tá? Eles querem te desmoralizar. Fazer parecer que foi pessoal. Que você agiu por raiva, por rixa familiar, e não por justiça. Mas eu tenho provas. A polícia tem provas. A justiça já prendeu ele. Ela sentiu. E sim, mas isso aqui é outra arena. Eles não querem ganhar no tribunal. Eles querem te desgastar, te fazer gastar tempo, dinheiro, energia, te obrigar a voltar pro silêncio. Era verdade. Mas eles não entenderam que o silêncio deles me ensinou a gritar. E eu não ia mais calar por ninguém. A audiência foi marcada em menos de 3 semanas. Enquanto isso, a imprensa começou a acompanhar o caso. A prisão do Vinícius havia virado notícia. Estelionato, fraude, documentos falsos, lavagem de dinheiro. A figura do primo acusado injustamente passou a ser lida sob nova luz, a da mulher que enfrentou a própria família para denunciar a verdade. E com essa exposição vieram mais vozes. Outras vítimas começaram a surgir. Um ex-colega de trabalho de Vinícius me procurou dizendo que ele também o havia lesado com um investimento falso.
Uma senhora de cabelo grisalho apareceu na ONG com lágrimas nos olhos dizendo que emprestou R$ 20.000 para ele começar um negócio e nunca mais viu o dinheiro. O que era um caso isolado, virou rede criminosa. E eu fui a primeira a acender o fósforo. No dia da audiência com minha tia, entrei na sala de audiência com o corpo firme e o coração batendo como um tambor de guerra. Ela estava lá, maquiada como se fosse a vítima do século, com um advogado metido e um olhar de superioridade que me deu náuseas. Meu advogado apresentou os autos da investigação, o boletim de ocorrência, a medida protetiva, a ordem de prisão contra o filho dela, os prints, os extratos, as mensagens, o áudio ameaçador, um quebra-cabeça de verdades que ninguém mais podia ignorar. Ela tentou argumentar. Disse que eu exagerei, que eu poderia ter resolvido em família, que eu estava destruindo pessoas inocentes por orgulho. Inocentes? Na saída da sala, ela ainda teve a audácia de se virar para mim e sussurrar: "Você é um câncer na nossa família." Eu não respondi. Eu sorri, porque câncer se cura com cirurgia, e eu fui a faca. A juíza arquivou o processo. E mais, aplicou uma advertência formal à minha tia por tentativa de litigância de má-fé. Não era só justiça. Era vingança? Talvez. Mas acima de tudo, era reconhecimento. Depois de anos de calúnia, eu ganhei uma palavra simples e poderosa: credibilidade. Com o tempo, minha história virou tema de debate. Recebi convites para dar palestras sobre ética corporativa. Escrevi um artigo que foi publicado numa revista especializada. E um dia, durante uma entrevista de rádio, uma mulher me mandou uma pergunta: "Você perdoa sua família?" Parei. Respirei fundo. A resposta veio como uma punhalada suave: "Não, perdão não é obrigação. Perdão sem arrependimento vira autorização. Eu não perdoo, mas eu me libertei." Isabela, curiosamente, foi a única que tentou reconstruir a ponte. Me mandava mensagens esporádicas. Dizia estar fazendo terapia. Admitia o papel passivo dela em tudo. Um dia, depois de meses, aceitei um café. Ela parecia diferente. Cansada. Mais humana. "Você sempre foi mais forte, sabia?" Ela disse, olhando nos meus olhos. A gente só não queria ver. Aquilo não apagava nada, mas era um começo. Não para reatar laços, mas para enterrar fantasmas. E Vinícius? Foi condenado. 7 anos em regime fechado. Sem direito à fiança. Responderia por 3 crimes federais e um estadual. A última notícia que tive foi de uma carta que tentou mandar da prisão. Rasguei sem ler. Meu passado não mora mais lá. Hoje trabalho como consultora de compliance. Visito empresas, ONGs, órgãos públicos. Ensino como detectar fraudes, como blindar processos, como não permitir que a confiança seja uma arma. Dou palestras. Conto minha história. Olho nos olhos de adolescentes e digo: mesmo se o mundo inteiro te chamar de mentirosa, continue. Mesmo se for sua família, lute. Mesmo se te ameaçarem, exponha. Porque o que quase me matou me reconstruiu. Não do jeito bonito dos filmes, mas do jeito real, doloroso, sangrento, verdadeiro, do jeito que só quem já foi destruída por dentro entende. E agora? Agora eu sou livre, não para esquecer, mas para viver, sabendo que fiz o que ninguém teve coragem de fazer.